Meu filho estava morrendo, e nenhum médico conseguia me dizer exatamente por quê. Antes de eu te contar como São Carlo Acutis está aparecendo nos nossos sonhos agora, como meu filho está sendo curado neste exato momento, de uma forma que nenhum de nós esperava, como voltamos da canonização, há apenas um mês completamente derrotados, achando que Deus tinha nos abandonado. Você precisa entender o inferno que vivemos nos últimos meses. Fica comigo até o final dessa história, porque o que está acontecendo com minha família neste momento vai fazer você acreditar que milagres acontecem mesmo quando parece impossível, mesmo quando você já desistiu, mesmo quando sua fé está quebrada. E eu estou te contando isso enquanto o milagre ainda está acontecendo. Tudo começou quando Davi tinha 4 anos. Meu filho era uma criança ativa, daquelas que não quietam um segundo. Corria pelo quintal perseguindo borboletas, subia em árvores, brincava de super-herói pulando do sofá. Era vida pura concentrada em um corpinho pequeno, até que começaram os vômitos há 8 meses atrás. No início, achamos que era algo que tinha comido. Depois pensamos em virose. Mas os vômitos não paravam, todos os dias, várias vezes ao dia. Davi emagrecia rapidamente, as roupinhas ficando largas, o rosto ficando cavado, aquela energia toda sumindo como areia escorrendo pelos dedos. Levamos ao pediatra, depois a outro, e outro, exames de sangue, ultrassom, endoscopia, nada explicava. Os médicos diziam pode ser refluxo, pode ser alergia, pode ser intolerância alimentar. Vamos observar. Mas enquanto observávamos, Davi definhava diante dos nossos olhos. Minha esposa Ana começou a desesperar. Ela passava as noites acordada segurando a bacia enquanto nosso filho vomitava, limpando, consolando, chorando baixinho quando achava que ninguém via. Eu tentava ser forte, mas por dentro estava apavorado. Algo estava muito errado e ninguém conseguia descobrir o que. 3 meses depois do início dos sintomas, Davi desmaiou na escola. A professora ligou desesperada. Ambulância, hospital, internação de emergência. Meu filho estava desidratado, desnutrido. O corpo dele estava literalmente se consumindo por dentro. Foi quando conhecemos a doutora Beatriz, gastroenterologista pediátrica com anos de experiência. Ela olhou todos os exames anteriores com atenção, fez novos. E então pediu algo que ninguém tinha pedido antes: ressonância do abdômen com contraste especial. As imagens chegaram 2 dias depois. Ela nos chamou numa sala pequena e fria. A expressão dela me disse tudo antes mesmo de abrir a boca. Aquele olhar que médicos têm quando precisam dar notícias devastadoras. Davi tinha uma malformação rara chamada pâncreas anular. O pâncreas dele estava crescendo ao redor do duodeno, comprimindo o intestino e impedindo que a comida passasse normalmente. Era uma das malformações mais complexas que existiam. A anatomia dele estava completamente alterada. O pâncreas entrelaçado com vasos sanguíneos vitais. Uma cirurgia seria extremamente arriscada. Ele poderia não sobreviver ao procedimento. E sem cirurgia, continuaria vomitando, perdendo peso, até que eventualmente o corpo dele não aguentasse mais. Meses talvez, 1 ano no máximo. Dependia de quanto tempo conseguiria resistir à desnutrição. Saímos daquela sala destroçados. Nossa criança de 4 anos tinha uma sentença de morte. Cirurgia arriscada demais. Sem cirurgia, morte lenta e certa. Não havia boas opções. Não havia esperança real. Procuramos outros médicos, especialistas em São Paulo, no Rio. Até conseguimos uma consulta com um cirurgião renomado que tinha vindo dos Estados Unidos, especialmente para casos complexos. Ele olhou os exames por longos minutos e balançou a cabeça. Era tecnicamente possível tentar operar, mas a taxa de mortalidade era alta. Muito alta. E mesmo que sobrevivesse, poderia ter complicações devastadoras. Pancreatite crônica, diabetes, insuficiência digestiva permanente. Não havia garantia de nada. Mais médicos, mais opiniões, todas dizendo variações da mesma coisa. Complicado demais, arriscado demais, sem boas opções, sem esperança real. Ana começou a rezar. Muito. Ela sempre tinha fé, mas agora era diferente. Era desespero disfarçado de oração. Fez novena para Nossa Senhora Aparecida, para São Judas Tadeu, para Santo Antônio,
Para todos os santos que conhecia e alguns que descobriu pesquisando na internet em noites de insônia, acendia velas até encher a casa com cheiro de parafina queimada, ia a missas diárias, participava de grupos de oração, e sempre pedia a cura do nosso filho, como se a intensidade da súplica pudesse forçar o céu a responder. Eu deixava, não porque acreditava que funcionaria, mas porque ela precisava de algo para se agarrar. E se a fé dava isso, quem era eu para tirar? Eu mesmo não tinha nada além de desespero silencioso. Davi completou 5 anos num quarto de hospital conectado a soros e máquinas em junho. Fizemos festinha pequena, balões coloridos que pareciam zombar da situação, bolo que ele não conseguiu comer, presentes que mal teve energia para abrir. Ele sorriu nas fotos, um sorriso fraco, cansado, de criança que sofre demais para a idade que tem. Naquela noite, depois que Davi dormiu conectado ao soro que o mantinha hidratado e vivo, Ana desabou, chorou daquele jeito que parte a alma, soluços profundos, corpo inteiro tremendo, dizendo que tinha rezado para todo mundo, feito tudo que a igreja mandava, novenas, promessas, jejuns, e nada mudava. Davi continuava piorando. Foi quando ela me contou sobre Carlo Acutis, um santo novo. Bem, ia ser santo, um menino italiano que adorava a tecnologia e a Eucaristia. Tinha morrido de leucemia aos 15 anos, mas ia ser canonizado em setembro, e tinha tido milagres. 2 milagres reconhecidos oficialmente. Uma criança brasileira com problema no pâncreas igual ao Davi, curada completamente. E uma jovem que sobreviveu a traumatismo craniano impossível. Os médicos não explicaram nenhum dos 2 casos. Ana tinha os olhos brilhando quando falava, aquele brilho desesperado de quem se agarra à última tábua no naufrágio. Ela queria ir, queria levar Davi para Roma, para a canonização que seria dia 7 de setembro. Queria estar lá quando Carlo Acutis se tornasse santo oficialmente. Queria pedir pessoalmente. O problema era óbvio, não tínhamos dinheiro. Os tratamentos de Davi tinham acabado com tudo. Economias, reservas. Estávamos endividados até o pescoço. Passagens para Roma, hospedagem, despesas. Era impossível, mas Ana criou uma vaquinha online naquela mesma noite em julho. Contou a história toda. A doença rara. Os médicos sem resposta. O desespero de pais que não sabiam mais o que fazer. E o último pedido. Ajuda para chegar até Roma. Para a canonização de São Carlo Acutis. Para a última esperança que restava. Compartilhou em todos os lugares, pediu para amigos compartilharem, para a família, para conhecidos de conhecidos. E então aconteceu algo surpreendente. As pessoas ajudaram. R$5 aqui, 10 ali, 20, 50, 100. Gente que conhecíamos, e gente que nunca tínhamos visto na vida, todos dando um pouquinho. Todos tocados pela história de um menininho de 5 anos lutando para viver. Em 2 semanas conseguimos o valor. Não era muito, mas era suficiente. Passagens compradas, hotel simples reservado perto do Vaticano, e a data marcada. Chegaríamos em Roma dia 5 de setembro, 2 dias antes da canonização. A doutora Beatriz foi veementemente contra. Davi estava fraco demais. O voo seria perigoso. Qualquer infecção poderia matá-lo. Ele mal conseguia se manter hidratado. Era loucura pura levar uma criança naquele estado para o outro lado do mundo, mas assinamos todos os termos de responsabilidade. Aceitamos todos os riscos, porque quando seu filho está morrendo, quando a medicina não tem mais respostas, quando todos os santos que você rezou parecem não ter ouvido, você se agarra à última esperança, mesmo que pareça loucura, mesmo que provavelmente não funcione, mesmo que você, no fundo, não acredite realmente. Os últimos dias de agosto antes da viagem foram intensos. Ana rezava sem parar. Tinha começado uma novena específica para Carlo Acutis. 9 dias pedindo o milagre, pedindo a cura, pedindo que aquele menino santo que entendia de computadores e tinha morrido tão jovem olhasse para o nosso filho e se compadecesse. Davi mal entendia o que estava acontecendo. Estava fraco demais. Dormia a maior parte do tempo. Quando acordado, apenas gemia baixinho de dor. O corpinho dele tinha virado pele e osso. 5 anos e pesando menos que uma criança de 3. As roupinhas caindo, os bracinhos finos como gravetos. Minha mãe nos visitou na véspera da viagem.
Segurou o neto no colo por muito tempo. Cantou músicas que cantava quando ele era bebê. Canções de ninar que agora soavam como despedida. E quando saiu, a vi chorando no corredor. Ela achava que não veria Davi de novo. Que estávamos levando ele para morrer longe de casa. Talvez estivéssemos. Mas Ana tinha razão. Não poderíamos viver sabendo que não tentamos tudo. Absolutamente tudo que estava ao nosso alcance. O aeroporto foi um pesadelo. Davi numa cadeira de rodas especial, conectado à bomba de alimentação parenteral porque não conseguia mais processar nada pelo estômago. Nutrição indo direto para a veia. Bolsas cheias de medicamentos. Documentos médicos em português e inglês. Carta detalhada explicando a condição dele caso precisássemos de hospital de emergência na Itália. As pessoas olhavam, com pena, com curiosidade incômoda, com aquela expressão desconfortável de quem vê sofrimento infantil e não sabe como reagir. Alguns desviavam o olhar rapidamente, outros ficavam encarando. Todos me faziam sentir pior. No avião conseguiram nos dar 3 assentos juntos na primeira fila. Espaço para acomodar os equipamentos. Davi entre mim e Ana. Ele dormiu quase o voo inteiro. 12 horas que passamos em vigília constante, monitorando a respiração dele, a temperatura, a coloração da pele. Cada pequeno gemido nos fazia chamar a comissária. Por sorte e graça menor, uma enfermeira viajava no mesmo voo. Quando soube da situação, se ofereceu para ajudar. Ficou checando Davi a cada hora, ajustando a bomba, monitorando sinais vitais. Um anjo inesperado, mas ele aguentou. Meu guerreirinho frágil aguentou aquelas 12 horas de voo. Chegamos em Roma numa tarde quente de setembro. A cidade estava lotada. Jovens de todo o mundo com camisetas de Carlo Acutis. Famílias inteiras. Grupos de oração. Ônibus de peregrinos. Todos ali pela mesma razão, ver o primeiro santo millennial ser canonizado. O hotel era simples. Quarto apertado com 2 camas. Mas limpo. E milagrosamente perto do Vaticano. Dava para caminhar. Ou melhor, dava para empurrar a cadeira de Davi até lá. Descansamos aquele dia todo. Davi precisava desesperadamente. A viagem tinha acabado com as últimas forças dele. Ana ficou ao lado dele o tempo todo, rezando, sempre rezando. Carlo Acutis, rogai por nós. Carlo Acutis, olhai por meu filho. Carlo Acutis, fazei o milagre. Como um mantra sem fim. Eu apenas observava tudo, e me perguntava se tínhamos feito a coisa certa. Se não era crueldade trazer uma criança morrendo para o outro lado do mundo, por uma esperança que provavelmente era ilusão, por uma fé que eu nem tinha. Mas já estava feito. Estávamos em Roma. Tínhamos gastado dinheiro que não tínhamos, arriscado nosso filho numa viagem que poderia matá-lo. E em 2 dias descobriríamos se milagres realmente acontecem, ou se são apenas histórias bonitas que contamos para suportar o insuportável. O dia 6 de setembro foi dedicado a visitar os lugares sagrados. Ana tinha uma lista. Basílica de São Pedro. Imagens específicas. Relíquias que ela tinha pesquisado. Queria que Davi tocasse em tudo. Como se o contato físico pudesse transferir graça, milagre, cura. Como se fé fosse eletricidade que passasse por condução. Fomos à Basílica de São Pedro de manhã bem cedo. Mesmo assim estava lotada. Turistas tirando selfies. Fiéis ajoelhados em oração. Pessoas de todos os lugares falando línguas incompreensíveis. Mas todos com a mesma expressão básica. Expectativa, fé, esperança de algo maior. Consegui empurrar a cadeira de Davi até relativamente perto do altar principal. Ana se ajoelhou ali no chão de mármore frio. Pegou a mão de Davi, tão pequena, tão frágil, tão transparente que dava para ver as veias azuladas, e rezou em voz alta, sem vergonha de quem estava ouvindo, sem se importar com olhares curiosos. Ela falava direto com Carlo Acutis como se ele estivesse ali presente, dizendo que amanhã ele seria santo, que o mundo inteiro ia reconhecer, mas que hoje ela pedia como mãe desesperada que tinha gastado até o último centavo para chegar ali, que tinha atravessado o oceano com o filho morrendo, que não tinha mais para onde ir. Salvasse nosso filho, por favor, fizesse amanhã ser o dia do milagre dele. Pessoas ao redor pararam o que estavam fazendo. Algumas se aproximaram, tocaram Davi com reverência, rezaram conosco. Estranhos se tornando família naquele momento de súplica compartilhada. Humanidade unida pela dor.
Um padre italiano veio falar conosco. Perguntou sobre Davi em italiano misturado com português. Ana contou tudo. A doença rara que nenhum médico conseguia resolver. A malformação impossível de operar. Os vômitos constantes. O corpo definhando. A vaquinha. A última esperança. Ele ouviu com os olhos marejados. Depois fez o sinal da cruz sobre Davi com mãos que tremiam. Disse em italiano que Ana traduziu depois que amanhã seria um dia de milagres. Que tivéssemos fé. Que Carlo ouvia. Que ele sempre tinha ouvido as crianças que sofriam. Saímos da basílica com o coração cheio de algo que não era bem certeza, mas também não era mais desespero puro. Ali naquele lugar sagrado, cercados por tanta fé coletiva, era impossível não sentir algo, uma energia diferente, uma presença além do visível, ou talvez apenas o desejo desesperado de sentir alguma coisa. Voltamos pro hotel no meio da tarde. Tentamos fazer Davi comer caldo leve que a doutora Beatriz tinha recomendado, aquele que teoricamente era mais fácil de digerir. Ele conseguiu algumas colheres antes de vomitar tudo violentamente. Ana limpou com eficiência de quem tinha feito aquilo 1000 vezes. Consolou, segurou ele até o corpinho parar de tremer, e ele finalmente dormir exausto. Naquela noite nenhum de nós dormiu de verdade, apenas cochilamos em intervalos curtos, expectantes, ansiosos, assustados, porque amanhã seria o dia que tinha nos trazido até ali, o dia do possível milagre, ou do fim definitivo da última esperança. Acordamos quando ainda estava escuro lá fora, 4 da manhã. Arrumamos Davi com cuidado extremo, roupinha limpa que Ana tinha separado especialmente, cabelo penteado, como se a aparência importasse para um milagre, mas Ana queria que ele estivesse apresentável, bonito, digno do momento histórico. Saímos do hotel às 5 da manhã. A rua já estava movimentada de forma surreal. Milhares de pessoas caminhando na mesma direção como o rio humano, todos indo para a Praça de São Pedro, todos para testemunhar história sendo feita. A praça estava completamente transformada. Cadeiras brancas em fileiras que pareciam infinitas. Telões gigantes instalados estrategicamente. Barricadas de segurança por todo lado. Seguranças armados. E pessoas. Tantas pessoas. Dezenas de milhares. Talvez 100.000. Todas ali pelo mesmo motivo. Conseguimos um lugar relativamente bom. Ana tinha conseguido credenciais especiais para pessoas com deficiência e acompanhantes. Foi o que nos garantiu o lugar mais próximo do corredor central, onde o Papa passaria. Davi estava pálido como sempre, respirando com dificuldade. A bomba de alimentação conectada discretamente debaixo da roupinha. Ele não falava muito, não tinha energia, apenas olhava tudo com aqueles olhos fundos e cansados demais para uma criança. As horas passaram devagar, pesadas. O sol nasceu pintando o céu de laranja e rosa. Ficou quente, muito quente, o tipo de calor italiano de setembro que esmaga. Pessoas desmaiavam ao redor. Equipes médicas circulavam constantemente. Ana segurava a mão de Davi, acariciava o rosto dele, sussurrava que logo tudo ia mudar, que logo ele ia ficar bom, promessas que não sabia se podia cumprir. Eu queria acreditar desesperadamente, mas olhava para o meu filho definhando naquela cadeira de rodas, e não conseguia imaginar como um milagre aconteceria. O que esperávamos exatamente? Que ele se levantasse de repente curado? Que o pâncreas se reorganizasse instantaneamente como em desenho animado? Parecia fantasia, ilusão desesperada de pais que não conseguiam aceitar o inaceitável. Às 10 em ponto exatas o Papa Leão XIV apareceu. A multidão explodiu num som que parecia abalar o chão. Aplausos atroadores, gritos em várias línguas, choro, cânticos espontâneos. Um mar imenso de fé se manifestando de todas as formas possíveis. A missa começou. Solene, linda, emocionante para quem conseguisse apreciar. Mas eu mal prestava atenção nas palavras latinas, nos rituais milenares. Meus olhos ficavam indo de Davi pro altar, do meu filho pálido e frágil para aquele palco imenso onde o milagre supostamente aconteceria. Ana rezava compulsivamente, o terço passando pelos dedos dela numa velocidade quase frenética, os lábios se movendo sem parar num murmúrio constante. Ave Maria, Pai Nosso, Carlo Acutis rogai por nós. Um mantra desesperado que se repetia infinitamente. E então chegou o momento.
A fórmula de canonização. O Papa em latim antigo declarando que Carlo Acutis, o adolescente que amava computadores e a Eucaristia, que tinha morrido aos 15 anos mas vivido intensamente, era agora oficialmente santo da Igreja Católica. A multidão explodiu de novo, mais forte, mais intensa que antes. Uma onda de emoção coletiva varreu a praça inteira, pessoas chorando de alegria, abraçando estranhos, levantando santinhos de Carlo para o céu como troféus, bandeiras balançando, cânticos espontâneos. Ana apertou minha mão com força dolorosa, olhou para Davi com expectativa quase palpável, esperando algo, qualquer coisa, qualquer sinal de mudança, mas nada aconteceu, absolutamente nada. Davi continuou pálido, continuou com dificuldade para respirar, continuou exatamente igual. Nenhuma luz desceu do céu, nenhuma transformação mágica, nenhum milagre visível. Ana sussurrou mais para si mesma que para mim que talvez demorasse, que talvez o milagre fosse gradual, que talvez precisasse de tempo para manifestar. Racionalização desesperada. A missa continuou. Comunhão, beição final, palavras do Papa sobre o novo santo, despedida, e durante tudo ficamos ali paralisados, esperando, observando Davi com atenção microscópica, procurando sinais, mudanças, milagre. Nada aconteceu. A multidão começou a se dispersar lentamente, as pessoas se levantando, dobrando as cadeiras portáteis, guardando bandeiras, tirando fotos, celebrando o momento histórico que tinham testemunhado, e nós ficamos ali sentados, paralisados, Ana com os olhos fixos em Davi como se força de vontade pudesse fazê-lo melhorar, eu sem saber o que dizer ou fazer, nosso filho na cadeira de rodas, tão doente quanto quando chegamos, tão perto da morte quanto antes. Ana finalmente falou, a voz plana, vazia, morta, dizendo que não tinha acontecido, o milagre não tinha acontecido. Tentei argumentar que podia demorar, que podia ser gradual, mas ela me cortou. Ela tinha lido sobre o menino brasileiro curado. Tinha sido instantâneo. Durante a cerimônia, ele tinha melhorado na hora. Mas Davi continuava igual, ou talvez até pior depois do calor, do cansaço, do esforço da viagem toda. Voltamos pro hotel em silêncio. Um silêncio pesado, denso, carregado de decepção esmagadora, de esperança destruída, de fé despedaçada, cada passo parecendo pesar toneladas. No quarto, Ana tentou fazer Davi comer novamente. Ele vomitou como sempre. Nada tinha mudado. Absolutamente nada tinha mudado. Tínhamos atravessado o oceano, gasto dinheiro que não tínhamos, arriscado nosso filho. E para quê? Para nada. Naquela noite deitamos cada um de um lado de Davi que dormia agitado entre nós. Ana chorou, mas diferente de todas as outras vezes. Não era mais choro de desespero ativo. Era choro de derrota, de desistência, de fé morrendo. Ela sussurrou que tínhamos vindo até ali, arriscado tudo. E para quê? Carlo não tinha ouvido. Ou tinha ouvido e decidido que Davi não merecia. Ou não existia. Talvez nada disso fosse real. Tentei dizer que ele merecia, que não era sobre merecer, mas ela quase gritou controlando o volume para não acordar Davi, perguntando por que então, porque Carlo tinha curado aquele menino brasileiro, e não nosso filho, porque tinha feito o milagre para eles, e não para a gente. Qual era a lógica? Qual era o plano divino nisso? Eu não tinha resposta, nenhuma que fizesse sentido, nenhuma que aliviasse a dor dela ou a minha. Nenhuma que explicasse por que alguns recebem milagres e outros não. Passamos mais 2 dias em Roma. Não porque queríamos. A passagem de volta era só daqui a 3 dias. Não tínhamos como mudar. Dias que passamos basicamente no quarto. Ana não queria sair. Não queria ver a cidade. Não queria mais nada com lugares santos e promessas vazias de milagres que não vinham. Ela tinha rezado para todo santo que conhecia ao longo dos meses. Nossa Senhora Aparecida, São Judas Tadeu, Santo Antônio, Padre Pio, todos, e nenhum tinha respondido. Tinha vindo até aqui, até o Vaticano, até a canonização, até o epicentro da fé católica, e mesmo assim nada. Silêncio do céu. A fé dela estava quebrada, despedaçada, morta, e eu não sabia como consertar, nem sabia se era possível consertar. No último dia antes de voltar, forcei ela a sair um pouco. Só até uma praça perto. Tomar um café.
respirar ar diferente do quarto de hotel que estava começando a parecer prisão. Davi ficou com uma moça do hotel que gentilmente se ofereceu para ficar de olho nele enquanto dormia. Sentamos num café pequeno com mesinhas na calçada. Ana mexia no copo sem beber, olhando para nada, perdida. Ela disse de repente que não acreditava mais em milagres, em santos, em nada disso, que era tudo ilusão, historinhas bonitas que contam para a gente aguentar o sofrimento, mas que na verdade não funcionava, não era real, era só fantasia coletiva. Tentei argumentar que talvez não fosse assim que funcionava, que talvez houvesse lógica que não entendíamos, mas ela me interrompeu, pediu que explicasse, porque aquele menino tinha sido curado e Davi não. Qual era a lógica? Qual o plano divino nisso? Porque alguns sim e outros não. Eu não conseguia responder, porque eu mesmo não entendia. Nunca tinha entendido. E agora, vendo a fé da minha esposa completamente despedaçada, vendo meu filho ainda doente, vendo o dinheiro gasto e o esforço inútil, eu também não conseguia ver lógica em nada. Voltamos para o Brasil no dia 10 de setembro. O voo de volta foi ainda pior que o de ida. Davi piorou, vomitou mais que o normal, teve febre, o corpo reagindo mal a tudo. Quando chegamos, fomos direto para o hospital. A doutora Beatriz nos recebeu, e a expressão dela não era boa. Os exames mostravam progressão. O pâncreas estava comprimindo ainda mais o duodeno. Davi estava objetivamente pior que antes da viagem. A viagem tinha sido esforço demais para o corpo frágil dele. Ana não reagiu, não chorou, não gritou, apenas assentiu mecanicamente, como se esperasse, como se já soubesse que não haveria milagre, que nunca tinha havido esperança real, apenas ilusão desesperada. Fomos para casa alguns dias depois, quando Davi estabilizou minimamente, de volta à rotina de sofrimento, às internações frequentes, aos vômitos constantes, à sentença lenta e cruel que se aproximava, e Ana voltou às rezas. Mas eram diferentes agora, mecânicas, vazias, automáticas, como se fossem apenas hábito muscular, corpo que move sem comando consciente do cérebro, palavras sem fé, rituais sem crença. A fé dela tinha morrido em Roma, na Praça de São Pedro, no momento exato em que o milagre não aconteceu, no momento em que o céu permaneceu em silêncio. E a minha, eu nunca tinha tido fé real para perder. Então apenas continuamos, vivendo dia a dia, cuidando de Davi, administrando medicamentos, limpando o vômito, esperando o inevitável que se aproximava, até que na última semana de setembro, apenas 2 semanas depois de voltar, algo começou a acontecer. Algo completamente inesperado. Algo que está mudando tudo agora mesmo enquanto eu te conto essa história. Os sonhos começaram. O primeiro sonho foi de Ana no dia 25 de setembro. Ela acordou numa madrugada ofegante, suando, olhando para o teto com expressão completamente confusa. Eu acordei também preocupado, pensando que algo tinha acontecido com Davi. Ela demorou muito para responder quando perguntei se estava tudo bem. Apenas ficou ali respirando fundo, tentando processar algo. Finalmente disse que tinha sonhado com ele, com Carlo Acutis, que ele estava no quarto de Davi, só que não era exatamente o quarto real. Era meio nebuloso, meio irreal, mas era ele. Ela tinha reconhecido imediatamente aquele rosto dos santinhos, aquele sorriso característico. Achei que fosse só a mente dela processando a decepção de Roma, projetando nos sonhos o que a realidade tinha brutalmente negado. Disse para ela voltar a dormir, que era só sonho, ansiedade e trauma se manifestando durante o sono, mas ela insistiu que não era sonho comum, que ele tinha falado com ela, tinha dito que não desistisse, que ainda não era a hora certa, que ela precisava confiar mesmo sem entender, que algo estava vindo. Ana estava claramente abalada emocionalmente, exausta. A viagem, a decepção devastadora, o filho morrendo. Claro que teria sonhos estranhos. Era esperado, normal, mente tentando processar trauma. 2 dias depois, dia 27 de setembro, foi minha vez. Eu não costumo sonhar muito, ou pelo menos não costumo lembrar dos sonhos. Mas aquela noite foi completamente diferente. O sonho era vívido, detalhado, real demais para ser só subconsciente aleatório processando informações do dia. Eu estava numa igreja grande e vazia, silenciosa,
apenas o som dos meus passos ecoando, e tinha alguém sentado sozinho num dos bancos de madeira. Um adolescente, moletom escuro, jeans desgastado, tênis surrado, cabelo bagunçado de menino. Ele se virou quando me aproximei, e sorriu, aquele sorriso que eu tinha visto em 1000 fotos, em 1000 santinhos, em 1000 imagens espalhadas por Roma. Carlo Acutis, sem dúvida nenhuma. Meu coração disparou mesmo sendo sonho. Tentei falar, mas ele levantou a mão gentilmente me interrompendo. Disse com voz jovem e calma, sem julgamento nenhum, apenas constatação simples, que eu não acreditava, e que tudo bem, mas que Davi precisava que eu acreditasse agora, porque o que vinha a seguir ia exigir fé de verdade. Consegui perguntar o que vinha a seguir, mas ele apenas sorriu de novo daquele jeito enigmático, e então acordei de repente. Sentei na cama respirando acelerado, coração batendo forte. Olhei para o lado. Ana dormia profundamente. Olhei para o relógio. 13h30 da manhã. Exatamente o mesmo horário que Ana tinha acordado do sonho dela 2 dias antes. Tinha que ser coincidência. Só podia ser. Cérebros cansados criando narrativas similares. Desejo inconsciente virando sonho. Poder de sugestão. Nada mais que isso. Não podia ser mais que isso. Mas parecia tão incrivelmente real. Mais real que sonhos normais costumam parecer. Não contei para Ana no dia seguinte. Não queria alimentar falsas esperanças de novo. Ela já tinha se machucado demais acreditando em milagres que não vieram, em promessas que não se cumpriram, em fé que foi traída. 3 dias depois, dia 30 de setembro, Davi teve um sonho. Ele acordou de manhã diferente, não exatamente melhor fisicamente. O corpo ainda frágil, mas algo no olhar, uma clareza, uma lucidez que não víamos há meses. Chamou Ana dizendo que tinha sonhado com um menino mais velho que ele, que estava sorrindo, que disse ser amigo dele, que ia ajudar ele a ficar bom logo. Ana congelou completamente ao ouvir aquilo. Perguntou com voz tremendo como o menino era. Davi pensou por um momento, gesticulou dizendo que tinha cabelo bagunçado assim, e uma roupa escura, e que ele brilhava, tipo quando a gente olha para o sol, mas não machuca os olhos. Brilhava daquele jeito. Ana largou o que estava fazendo e correu até mim no quarto. Me puxou para o corredor. Contou tudo com os olhos arregalados, esperançosos e assustados ao mesmo tempo. Eram 3 sonhos agora. Ela, eu e Davi, todos com Carlo, todos similares. Não podia ser coincidência segundo ela. Argumentei que podia sim. Poder de sugestão. Nós 2 tínhamos sonhado, e Davi tinha captado a energia inconscientemente. Crianças são sensíveis assim, absorvem tensões dos pais. Mas nem eu acreditava no que estava dizendo. As palavras soavam vazias até para mim mesmo. E então os sonhos continuaram. Quase todas as noites durante todo o início de outubro. Às vezes comigo, às vezes com Ana. Sempre com Davi, e sempre muito similar. Carlo aparecendo em lugares diferentes. Falando, sorrindo daquele jeito dele. Dizendo para confiar. Para não desistir, que algo estava vindo, que faltava pouco. No começo tentamos racionalizar de todas as formas possíveis, depois tentamos simplesmente ignorar, mas ficava cada vez mais difícil, porque os sonhos eram consistentes demais, detalhados demais, e principalmente compartilhados demais para ser coincidência. Na noite de 5 de outubro, os 3 sonhamos exatamente a mesma coisa. Na mesma noite. Descobrimos de manhã quando cada um começou a contar, e percebemos chocados que era idêntico até nos detalhes. Estávamos numa praia linda, os 3 juntos, mas Davi estava completamente diferente. Estava correndo, saudável, forte, rindo daquele jeito que não ria há tanto tempo. E Carlo estava lá também, jogando bola com Davi, brincando como amigos da mesma idade fariam. E ele tinha olhado direto para mim, e Ana e dito com aquela voz calma, está quase pronto, só mais um pouco. Confiem no processo. Foi quando Ana decidiu que precisávamos falar com alguém. Um padre, um psicólogo, alguém que entendesse de sonhos, de fé, de possível comunicação espiritual, de milagres, de qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo conosco. Procuramos o padre Marcelo da nossa paróquia dia 7 de outubro. Homem mais velho, sábio, estudado, tinha feito doutorado em teologia em Roma.
Se alguém podia nos dizer se estávamos enlouquecendo coletivamente, ou se aquilo significava algo real, era ele. Contamos tudo sem omitir nada. Roma, a canonização, a decepção devastadora, e os sonhos, todos eles, em detalhes minuciosos, as mensagens, as repetições, o fato de serem compartilhados. Ele ouviu em silêncio completo. Quando terminamos, ficou quieto por minutos muito longos, apenas pensando, processando, analisando tudo o que tínhamos dito. Finalmente falou que sonhos compartilhados eram um fenômeno raro, mas não impossível, que na tradição católica havia vários relatos ao longo da história de santos que apareciam em sonhos, mensagens divinas, avisos, direcionamentos, às vezes prenúncios de milagres que estavam por vir. Ana perguntou com voz carregada de mágoa: por que agora então? Por que em sonhos e não em Roma? Por que não na canonização quando estávamos lá? Por que fazer a gente sofrer dessa forma? O padre Marcelo sorriu gentilmente daquele jeito paternal. Disse que os caminhos de Deus não eram nossos caminhos, que às vezes ele respondia quando pedíamos, às vezes quando não esperávamos mais, e às vezes de formas que nunca imaginaríamos, que a resposta vinha mais no tempo certo, não no nosso tempo, no tempo divino. Perguntei o que devíamos fazer então. Ele respondeu simplesmente: continuar. Cuidar de Davi da melhor forma possível. Rezar se conseguíssemos, se ainda houvesse alguma fé. E principalmente prestar atenção aos sinais, aos sonhos, a qualquer coisa que viesse. Saímos de lá sem muita clareza objetiva, mas com algo. Não sei se era esperança renovada exatamente, mas era alguma coisa. Uma abertura, uma possibilidade. Os sonhos intensificaram na semana seguinte. Agora vinham todas as noites sem exceção, e sempre com mensagens cada vez mais específicas. Carlo dizendo para levarmos Davi para a igreja, para fazer novena de novo, para pedir outra vez mesmo achando que não funcionaria, mesmo com a fé quebrada, mesmo sem acreditar. Ana obedeceu na semana passada, mesmo com a fé despedaçada, mesmo sem acreditar realmente que faria diferença. Ela levou Davi para a igreja. Fez a novena que os sonhos pediam, rezou as orações que Carlo aparentemente queria que rezasse. Foi junto, não porque acreditava, mas porque esses sonhos estavam dando instruções específicas. O mínimo que podíamos fazer era obedecer, mesmo sem entender o porquê, mesmo sem ter certeza de nada. E então, há 3 dias, no dia 19 de outubro, aconteceu algo diferente, mais intenso, mais real que todos os sonhos anteriores. Era madrugada de novo, sempre madrugada. Davi acordou gritando, não de dor, de susto misturado com alegria. Corremos para o quarto dele com o coração disparado. Ele estava sentado na cama, suando, mas os olhos estavam diferentes, vivos, alerta, focados, brilhando. Ele apontava para o pé da cama dizendo que Carlo tinha estado ali, não em sonho dessa vez, ali de verdade, presente fisicamente no quarto. Que tinha visto claramente que Carlo tinha tocado a barriga dele, bem onde o pâncreas estava causando todo o problema, e que tinha dito que hoje ele ia começar a melhorar. Ana e eu nos entreolhamos. Aquilo estava indo além de sonhos agora. Davi estava tendo alucinações? Era a doença finalmente afetando o cérebro? Desnutrição causando delírios? Ou seria possível que fosse real? Não ousávamos pensar muito na última possibilidade. Colocamos Davi para dormir de novo com dificuldade, mas nenhum de nós dormiu depois disso. Ficamos na sala até amanhecer, conversando baixo, tentando entender, tentando processar. Ana perguntou se eu achava que era real, que Carlo realmente estava aparecendo. Respondi que não sabia mais o que era real, que tudo estava confuso demais. Mas ela insistiu, e se fosse real? E se Carlo realmente estivesse aparecendo? E se o milagre estivesse vindo agora? E se Roma não era o lugar certo, mas só o começo do processo? Eu não queria dar esperança a ela. Não de novo. Não depois de Roma. Não depois de ver a fé dela se despedaçar tão completamente. Não queria ser responsável por mais decepção. Mas e se realmente fosse verdade? E então aconteceu. No dia 19 de outubro, exatamente como Carlo tinha dito no sonho de Davi. O primeiro sinal concreto, algo objetivo, mensurável, impossível de ignorar. Davi pediu comida. Não só pediu,
Comeu várias colheres de sopa, e não vomitou imediatamente como sempre acontecia há meses. Demorou 2 horas completas, e quando finalmente vomitou foi muito menos, drasticamente menos que o normal. Tentei racionalizar dizendo que podia ser variação natural, dias melhores e dias piores, flutuação normal. Mas Ana estava diferente, os olhos brilhando daquele jeito de novo, dizendo que não era variação, que era o começo, que Carlo tinha dito, tinha prometido, tinha tocado Davi e dito que hoje começaria a melhorar. E nos últimos 3 dias, a melhora está continuando. Eu estou te contando isso agora, dia 22 de outubro. Davi está melhorando diante dos nossos olhos. Sutil, gradual, mas real, constante. Ontem, dia 21, ele passou o dia inteiro sem vomitar. O dia inteiro. Isso não acontecia há mais de 6 meses. Hoje de manhã, ele brincou, pegou um carrinho e brincou por 15 minutos. Energia que não tinha há tanto tempo. E os sonhos continuam toda noite. Carlo dizendo que estamos no caminho certo, que logo teremos a confirmação, que precisamos fazer novos exames para documentar o que está acontecendo. Ana marcou consulta urgente com a doutora Beatriz para amanhã, dia 23 de outubro. Vamos fazer ressonância, tomografia, tudo de novo. E descobrir se o que estamos vendo é real, se o milagre está realmente acontecendo. Eu estou te contando essa história agora porque ela está acontecendo agora, neste momento. O milagre não está no passado, está no presente, está se desenrolando diante de nós. E eu não sei o que os exames vão mostrar amanhã, não sei se a ciência vai confirmar o que estamos vendo, não sei se isso é o começo da cura, ou apenas uma melhora temporária cruel, mas sei uma coisa. Algo mudou há 3 dias. Exatamente quando Carlo disse que mudaria. E Davi está melhorando. Objetivamente, visivelmente. O milagre pode estar acontecendo agora. Não em Roma como esperávamos. Mas aqui, em casa, gradualmente. Através de sonhos. Do jeito que nunca imaginamos. Estou gravando isso hoje, 22 de outubro de 2025. Enquanto Davi dorme no quarto ao lado, enquanto o milagre que começou há 3 dias continua se desenrolando, enquanto não sabemos ainda o final dessa história, mas sabemos que algo impossível está acontecendo. Deixa eu te contar o que aconteceu nas últimas 72 horas, cada detalhe, cada mudança, porque quando você ouvir vai entender porque eu não consigo mais duvidar, porque mesmo eu, cético, estou começando a acreditar que Carlo Acutis está realmente curando meu filho. Dia 19 de outubro, sábado de manhã, Davi comeu e demorou 2 horas para vomitar. Já contei isso, mas não contei o resto do dia. Ele pediu para sair da cama, pediu para sentar na sala, coisa que não fazia há semanas. Sentamos ele no sofá, e ele ficou ali, acordado, olhando transmissão vertical, por quase 1 hora antes de cansar. 1 hora pode parecer pouco, mas para uma criança que passava 22 horas do dia dormindo, que mal tinha energia para manter os olhos abertos, 1 hora era eternidade. Era milagre pequeno dentro do milagre maior. À noite, outro sonho. Os 3 de novo. Carlo estava num jardim lindo, cheio de flores que nunca tínhamos visto, e ele disse algo específico. Disse que a cura seria gradual, que levaria semanas, que não seria instantânea como em Roma porque o propósito era diferente. Era para ser testemunho, para ser documentado, para mostrar o processo do milagre. Acordamos os 3 às 13h30 como sempre. Nos entreolhamos sabendo que tínhamos sonhado junto de novo. Ana estava chorando, mas não de tristeza, de esperança ressuscitando, de fé voltando dos mortos. Dia 20 de outubro, domingo, Davi acordou pedindo café da manhã, pedindo comida, não esperando que oferecessem, ativamente querendo comer. Fizemos mingau leve. Ele comeu meia tigela, e vomitou só um pouco, muito pouco, a maior parte ficou. Pesamos ele. Tinha ganhado 200 gramas. Em um dia, depois de meses perdendo peso constantemente, tinha ganho peso real mensurável. Ana ligou para o padre Marcelo. Contou. Ele disse que viria nos visitar, que queria ver pessoalmente, que queria rezar com a gente, que queria testemunhar o que estava acontecendo. À tarde, Davi brincou de novo. Não muito, mas brincou. Pegou bloquinhos de montar. Tentou encaixar.
As mãozinhas ainda tremiam, mas tentava. Estava tentando viver de novo. À noite, mais sonhos. Dessa vez só eu e Ana. Davi dormiu profundamente sem sonhar, ou pelo menos sem lembrar. Carlo nos mostrou imagens. Não consigo explicar direito. Eram como visões dentro do sonho. Do pâncreas de Davi, do duodeno. E estava diferente. A compressão estava menor. A malformação estava regredindo visualmente. Ele disse: vejam amanhã nos exames. Vejam que não é ilusão, é real. Está acontecendo. Eu estou cumprindo a promessa. Dia 21 de outubro, ontem, Davi acordou com mais cor no rosto. Pela primeira vez em meses, as bochechas não estavam brancas como papel. Tinha um rosinha leve. Sangue circulando melhor. Vida voltando. Comeu 3 vezes durante o dia. 3 refeições pequenas. E vomitou só uma vez. De noite. E pouco. O corpo dele estava começando a processar comida de novo. O sistema digestivo estava funcionando. À tarde, ele andou, com ajuda, apoiado em mim, mas deu passos. Do quarto até a sala. 15 passos. As perninhas trêmulas. Fracas, mas andando. Depois de semanas na cama, incapaz de ficar em pé, ele andou. Ana desabou. Caiu de joelhos ali mesmo chorando, agradecendo, repetindo o nome de Carlos sem parar. Carlo, obrigado. Carlo, obrigado. Carlo, obrigado. Como mantra de gratidão. O padre Marcelo veio à noite. Viu Davi, conversou com ele. Davi contou sobre os sonhos com aquela simplicidade de criança. Disse que o Carlo era amigo dele agora, que vinha toda noite, que dizia que logo logo ele ia poder correr e brincar como antes. O padre chorou. Esse homem sério e estudado chorou. Disse que estava testemunhando algo raro, que sonhos compartilhados por família inteira, com melhora física correspondente, era sinal claro, que precisávamos documentar tudo, cada dia, cada mudança, porque isso ia ser importante. Ele rezou com a gente, fez oração específica de agradecimento a São Carlo Acutis, não pedindo mais, agradecendo, porque o milagre já estava acontecendo, só precisava continuar. E hoje, dia 22 de outubro, hoje de manhã Davi acordou pedindo para ir pro quintal, queria ver o sol, queria sentir ar fresco. Levamos ele, sentamos ele numa cadeira no quintal. Ele ficou ali, sorrindo, olhando pro céu, ouvindo os pássaros. E sabe o que ele disse? Disse: papai, o Carlo tinha razão. Eu vou ficar bom. Eu sinto. Meu corpo está ficando forte de novo. Como uma criança de 5 anos sabe disso? Como tem essa certeza? Não sei, mas ele tem. E eu estou começando a ter também. Amanhã, dia 23, vamos fazer os exames. A ressonância vai mostrar a verdade. Vai confirmar se o pâncreas está realmente regredindo como nos sonhos. Ou vai mostrar que estamos nos iludindo, que é só melhora temporária, que vai piorar de novo. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que vamos descobrir, mas sei o que estou vendo agora. Meu filho melhorando, dia após dia, hora após hora. Desde o momento exato que Carlo disse que começaria, os sonhos continuam toda noite. Ontem Carlo disse algo novo. Disse que quando os exames confirmarem a melhora, nós temos que compartilhar. Que a história não é só nossa, que outras famílias precisam saber, que estão desesperadas como estávamos, que precisam de esperança. Por isso estou contando agora, antes mesmo de ter os exames, antes de ter confirmação científica, porque outras famílias agora estão onde estávamos há um mês, voltando de Roma sem milagre, achando que Deus não ouviu, prestes a desistir. E eu preciso que saibam, o milagre pode não vir quando você pede, pode não vir onde você espera, pode não vir do jeito que imagina, mas pode vir, está vindo para nós agora. Ana está diferente. A fé que morreu em Roma está ressuscitando. Não é mais aquela fé ingênua que espera milagre instantâneo. É fé madura, que confia no processo, que aceita o mistério, que entende que Deus trabalha do jeito dele, no tempo dele. Ela sempre diz agora: Carlo não nos abandonou em Roma. Ele estava trabalhando, só que de forma diferente, plantando sementes que só brotariam depois, nos preparando para receber o milagre do jeito certo. Eu também mudei. Não sou mais o cético completo. Como posso ser? Vi demais. Os sonhos compartilhados. As mensagens específicas. A melhora começando exatamente quando prometido. A progressão constante.
tudo batendo, tudo se confirmando. Não entendo tudo, ainda tenho dúvidas, mas não posso negar o que estou vendo. Meu filho estava morrendo, e agora está melhorando. Algo mudou, algo real, algo além da medicina, algo que só pode ser chamado de milagre. Amanhã teremos a confirmação ou não. Os exames vão mostrar. Vou atualizar essa história. Vou contar o que descobrimos. Se a ciência confirma o que estamos vendo, se o pâncreas está realmente regredindo, se Davi está realmente sendo curado, mas mesmo se os exames não mostrarem nada ainda, mesmo se for cedo demais para mudanças estruturais aparecerem, eu sei o que estou vendo. Davi está melhor, objetivamente, visivelmente, mensuravelmente melhor. Come, não vomita, ganha peso, tem energia, brinca, anda, sorri, vive. Depois de meses definhando, está vivendo de novo. E isso começou há 3 dias. Exatamente quando Carlo disse que começaria. No sonho de Davi, quando disse que tocou o pâncreas dele. Quando prometeu que aquele dia seria o começo. Como explicar isso? Como racionalizar? Coincidência? 3 dias de coincidência progressiva? Melhora espontânea que por acaso começou no momento exato profetizado em sonho? Ou milagre? Milagre real? Milagre documentado? Milagre acontecendo agora enquanto eu falo com você? Eu não sei todas as respostas, mas sei o que acredito. Sei o que estou testemunhando. Sei que São Carlo Acutis está curando meu filho, gradualmente, dia após dia, do jeito dele, do jeito de Deus. E se está fazendo isso com Davi, pode fazer com qualquer criança, com seu filho, com sua filha, com quem você ama e acha que está perdido. Não desista, mesmo depois de Roma, mesmo depois da decepção, mesmo depois de achar que Deus não ouviu. Ele ouviu, só está respondendo do jeito dele, no tempo dele. Os sonhos podem começar, as mudanças podem vir. O milagre pode estar a caminho, não quando você espera. Não onde você pede, mas quando e onde Deus sabe ser melhor. Amanhã conto o resultado dos exames. Amanhã saberemos se a ciência confirma o milagre, se as imagens mostram a regressão impossível, se Davi está mesmo sendo curado. Mas eu já sei a resposta. No fundo, já sei, porque estou vivendo, estou vendo, estou testemunhando. O milagre está acontecendo, agora, enquanto você ouve isso. Enquanto Davi dorme no quarto ao lado com mais cor no rosto, mais vida no corpo, mais esperança no futuro, Carlo Acutis está cumprindo a promessa. Não desistiu de nós. Está curando meu filho, e pode estar prestes a curar o seu também. Só precisa confiar, esperar, acreditar, mesmo quando parece impossível, especialmente quando parece impossível, porque é aí que os milagres acontecem, no impossível, no improvável. No momento em que você já não esperava mais. Estou aqui de novo. Ainda é 22 de outubro, final da noite. Davi acabou de dormir. E antes de você me perguntar sobre os exames de amanhã, antes de você querer saber o final dessa história, preciso te dizer algo importante. Essa história não tem final ainda. Está acontecendo agora. E você, ouvindo isso, está vivendo ela comigo, em tempo real, no meio do milagre, não depois. Não olhando para trás, mas durante. E talvez seja exatamente esse o ponto. Talvez seja por isso que Carlo está fazendo assim, gradual, progressivo, público, para que outras pessoas vejam o processo, para que outras famílias tenham esperança antes do final, durante a luta, no meio da escuridão. Porque quando você conta milagre depois que aconteceu, é lindo, é inspirador, mas é distante. Já passou, já acabou. A pessoa ouve e pensa, que bom para eles. Mas e eu? E o meu filho que está sofrendo agora? Mas quando você compartilha o milagre enquanto acontece, é diferente. É dizer, olha, eu estou aqui, no meio, não sei o final ainda. Mas está acontecendo algo. E se está acontecendo comigo, pode acontecer com você. Agora, não precisa esperar. Pode começar hoje. Por isso estou contando antes dos exames. Antes da confirmação científica, antes de saber com certeza absoluta, porque você que está ouvindo pode estar exatamente onde eu estava há um mês, voltando de algum lugar sem o milagre, achando que Deus não ouviu, prestes a desistir. E eu preciso te dizer, não desista hoje, não desista essa semana, porque pode ser agora que está começando, hoje à noite,
nos seus sonhos, no coração de quem você ama. A cura pode estar começando agora, e você não percebe ainda. Amanhã vamos fazer os exames. Vou descobrir se o pâncreas de Davi está realmente regredindo, se a malformação está diminuindo, se a ciência confirma o que meus olhos veem. Vou atualizar essa história. Vou contar o que descobrimos. Mas sabe o que eu já sei? Independente do que os exames mostrarem amanhã, eu já sei que algo mudou. Davi está melhor. Isso é fato, objetivo, mensurável. Come, não vomita, ganha peso, tem energia, brinca, vive. E isso começou exatamente quando Carlo disse que começaria. No dia exato, na hora exata, depois de semanas de sonhos preparando, avisando, dizendo que vinha. E veio. Então, mesmo se os exames de amanhã ainda não mostrarem mudanças estruturais, porque pode ser cedo demais, pode ser que o corpo melhore antes das imagens captarem, mesmo assim eu sei, o milagre começou, está em andamento, está acontecendo, e vou continuar contando. Semana que vem, mês que vem, cada passo, cada exame, cada mudança, para que você acompanhe, para que você veja que milagres modernos são reais, que acontecem agora. Que Carlo Acutis está ativo, ouvindo, curando. Ana está na sala agora, rezando de novo. Mas é diferente das rezas mecânicas de semanas atrás. É reza com fé, com esperança, com gratidão. Ela está agradecendo pelo que já aconteceu, e pedindo que continue, que complete, que Davi seja totalmente curado. Ela sempre diz, eu achei que minha fé tinha morrido, que nunca mais ia acreditar. Mas estava errada. Fé não morre, adormece, e quando o milagre começa, acorda, mais forte, mais profunda, mais real que antes. E é verdade, a fé dela está mais forte agora, no meio do milagre incompleto, do que era antes em Roma esperando o milagre instantâneo. Porque é fé testada, fé que morreu e ressuscitou, fé que passou pelo vale e saiu do outro lado. Eu também estou diferente. Não tenho fé como Ana, não consigo, não sou assim. Mas tenho algo, esperança talvez, crença crescente, abertura para o impossível. Vejo o que está acontecendo, e não consigo mais negar que é além do natural. Os sonhos continuam, toda noite. Sempre às 3:30 da manhã um de nós acorda, às vezes os três juntos, e sempre com mensagens. Carlo dizendo para confiar, para compartilhar, para documentar, para não ter medo de contar antes do final, porque o processo é a história. E ele tem razão. A história não é só Davi foi curado. A história é Davi está sendo curado. Presente, progressivo, contínuo. É ver a mão de Deus trabalhando. Não o resultado final, mas o processo divino. Ontem à noite, no último sonho, Carlo disse algo que me marcou. Disse, vocês foram a Roma esperando milagre instantâneo. Mas eu tinha plano melhor. Plano que ia ajudar mais pessoas. Vocês precisavam voltar sem o milagre para entender que meus caminhos não são seus caminhos. Precisavam perder a fé para recebê-la de volta mais forte. Precisavam desistir para ver que eu nunca desisti. E faz sentido, por mais doloroso que tenha sido, por mais sofrimento desnecessário que parecesse. Faz sentido agora, porque se o milagre tivesse acontecido em Roma, seria só mais uma história de cura instantânea. Linda, mas igual a outras. Mas do jeito que está acontecendo, família voltando derrotada, fé morrendo, desespero aumentando, e então sonhos, mensagens, cura gradual, processo documentado. Isso é diferente, isso é único, isso vai tocar pessoas que as outras histórias não tocam. Vai tocar quem voltou de Roma sem milagre, quem rezou e não foi atendido, quem está prestes a desistir, porque vai mostrar. O não de Deus hoje pode ser o sim de amanhã. O silêncio dele pode ser trabalho invisível. A demora dele pode ser preparação necessária. Por isso estou compartilhando agora, no meio, sem saber o final. Arriscando parecer louco se os exames de amanhã não mostrarem nada. Arriscando decepção se Davi piorar de novo. Arriscando tudo para dar esperança para quem precisa hoje, agora. Porque se você está ouvindo isso e tem filho doente, você não pode esperar eu contar o final em 6 meses. Você precisa de esperança hoje. Precisa saber hoje que não está sozinho, que não desistiu você, que o milagre pode estar começando agora na sua casa. Então aqui está minha promessa, vou continuar contando. Toda semana, cada exame,
Cada mudança, cada sonho novo, vai ser jornada pública, transparente, real. Você vai acompanhar o milagre comigo, em tempo real. Se os exames de amanhã confirmarem melhora, você vai saber. Se não confirmarem ainda, você também vai saber. Se Davi continuar melhorando, vou contar. Se tiver retrocessos no caminho, vou contar também. Tudo, sem filtro, sem edição, sem esperar final feliz garantido para compartilhar. Porque fé real não é esperar certeza antes de acreditar. É acreditar no meio da incerteza. É confiar quando ainda não vê. É compartilhar o processo, não só o resultado. E talvez seja exatamente esse o milagre maior. Não há cura física de Davi, por mais importante que seja, mas a cura da nossa fé, da fé de Ana que morreu e ressuscitou, da minha descrença que está se transformando em crença, da fé de milhares que vão ouvir isso e pensar: se Deus está fazendo com eles, pode fazer comigo também. Carlo Acutis, santo da juventude, santo da internet, santo dos milagres graduais. Ele está trabalhando, agora, neste momento, enquanto você ouve isso, talvez no seu filho, na sua família, na sua situação impossível. Os sonhos podem começar hoje à noite. A melhora pode vir essa semana. O milagre pode estar a caminho. Você só precisa estar atento, aberto, esperançoso mesmo sem garantias. Amanhã é 23 de outubro. Vamos fazer os exames. Vou descobrir a verdade científica. Vou saber se o impossível está sendo confirmado pela medicina. E vou contar. Prometo que vou contar. Mas hoje, 22 de outubro, eu já sei o suficiente. Sei que meu filho está melhor. Sei que algo mudou. Sei que os sonhos são reais. Sei que Carlo está presente. Sei que o milagre começou. E isso tem que ser suficiente. Para mim, para você, para qualquer um que está esperando. Porque se esperamos certeza total antes de ter esperança, nunca teremos esperança. Esperança é acreditar com 60%, com 51%, com uma chance mínima mas real. Então fica comigo nessa jornada. Acompanha os próximos dias, as próximas semanas. Vai ser incrível ou vai ser devastador, mas vai ser real. Vai ser a verdade completa. Sem romantização, sem edição, sem esperar final perfeito para compartilhar. E quem sabe, enquanto você acompanha o milagre de Davi, o seu próprio milagre está começando. Quem sabe essa noite você também sonha com Carlo. Quem sabe amanhã seu filho acorda um pouco melhor. Quem sabe o impossível está mais perto do que você pensa. São Carlo Acutis, rogai por nós. Rogai pelas crianças que sofrem. Rogai pelas famílias que voltaram sem milagre. Rogai por todos que estão prestes a desistir. Apareça nos sonhos deles também. Toque os doentes. Comece o processo de cura. Agora, hoje, neste momento, porque você fez isso com Davi, está fazendo agora, e pode fazer com qualquer um. Só precisa que acreditemos, que confiemos, que esperemos mesmo sem ver ainda. Amanhã tem mais. Amanhã conto os resultados. Amanhã você sabe se a ciência confirma. Mas hoje, agora, eu já tenho esperança. E estou passando ela para você. Não desista hoje. Não desista essa noite. O milagre pode estar começando. Agora, enquanto você ouve isso. Enquanto dorme. Enquanto reza uma última vez antes de dormir. Carlo está ouvindo. Está trabalhando. Está preparando. E quando menos esperar, quando achar que não vai acontecer, pode ser exatamente aí que começa. Como começou com Davi há 3 dias. Como está acontecendo agora. Como pode acontecer com você. Fica na esperança. Fica na fé. Fica comigo nessa jornada. Porque nós estamos só no começo. E os melhores dias ainda estão por vir. Continua. Amanhã tem mais. Te vejo nos próximos capítulos dessa história que está sendo escrita agora. Deixa o like se essa história te deu esperança. Comenta se você também está esperando um milagre. E compartilha com quem precisa ouvir que não desista. Que o milagre pode estar começando agora. São Carlo Acutis, rogai por nós, agora e sempre.